da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, 66 e 69, que diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos seus 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu queria falar sobre o seguinte tema: por que as almas se afastam de Jesus? Por que as almas se afastam de Jesus? É uma pergunta que estou fazendo. Vou tentar respondê-la. Gostaria de fazer essa pergunta: qual o seu relacionamento com Jesus? Todos devemos crer em Jesus como nosso Salvador. Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Qual é a sua posição? Você que está me ouvindo agora. Houve um milagre. Jesus estava pregando, e sempre que ele estava pregando se reunia 1.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. E já estava quase indo escurecendo. E não tinham almoçado, não tinha padaria, não tinha um supermercado, não tinha shopping center, não havia nada ali. E aquela multidão estava com fome. E os apóstolos estavam preocupados com aquilo. Como que eles iam comer? Estavam com fome. Até que André achou um menino, cuja mãe, muito previdente, mandou o garoto com um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E André achou esse menino e levou a Jesus. Disse: Jesus, olha aqui está um menino que tem um lanche, ele tem o lanche dele, 2 peixinhos e 5 pães. Mas que é isto para uma multidão? Que é isto para uma multidão? E Jesus então pediu o lanche e o garoto deu para Jesus. É interessante que o garoto podia dar um peixe para Jesus e ficar com um peixe. Podia dar 3 pães para Jesus e ter ficado com 2. Mas ele entregou tudo para Jesus. Não ficou com nada. Entregou tudo para Jesus. E Jesus, pegando aquele lanche, levantou os olhos para os céus e orou e fez o milagre da multiplicação dos pães. Jesus mandou todo o povo sentar-se na relva. E agora os apóstolos começaram a distribuir o lanche, pães e peixes, para toda aquela multidão. E diz a Bíblia que a multidão se fartou, todo mundo comeu, e depois Jesus mandou recolher, e sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Para quem foram dado aquilo? Foram dados para o menino. Imagine, o menino deu 5 pães e 2 peixinhos, e recebeu 12 cestos. É sempre assim. Quando nós damos para Jesus, ele nos devolve multiplicadamente o nosso dízimo, nossa oferta, nosso trabalho, o nosso talento. Ele multiplica e ele nos abençoa. Foi assim que fez com aquele menino. Pois bem, depois que a turma comeu peixe, comeu pão, estavam saciados, de barriga cheia, começaram a se dispersar. Foi embora 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000, 5.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ficou Jesus e os apóstolos só. Todo mundo foi embora. Estavam interessados não em Jesus, estavam interessados no pão. Estavam interessados só nos peixes. Eles não queriam saber de Jesus. Aí Jesus voltou-se para os apóstolos e disse assim: Quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? E o apóstolo São Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A certeza de Pedro, por isso ele não podia separar-se, afastar-se de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está afastado de Deus? Você está afastado da igreja, afastado do seu pastor, afastado da sua denominação, afastado da sua esposa, afastado de seus filhos? Onde é que você está? Por que as pessoas se afastam de Jesus? Por que as pessoas se afastam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ora, João diz uma passagem interessante: aqueles que saíram de nós é porque não eram dos nossos. Saíram de nós que não eram dos nossos. Estavam só fazendo número.
Eles só tinham nome no rol de membros, mas não eram realmente convertidos, transformados pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que é muito perigoso afastar-se de Deus. É perigosíssimo. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, era o homem mais alto de Israel, o homem mais alto. Os outros homens batiam pelo ombro de Saul, era o grande rei de Israel. Mas sabe de uma coisa? Saul se afastou de Deus. Saul afastou-se de Deus. E sabe o que ele fez? Ele foi numa feiticeira, numa macumbaria, numa sessão de feiticeira para buscar conselhos e orientações para o seu reinado, para a sua vida. Ele se afastou de Deus. E o que aconteceu com Saul? Veio uma guerra, ele foi à guerra e chegou lá, ele botou uma espada e jogou-se em cima da espada e suicidou-se. Suicidou-se. Olha, veja só, o problema foi que Saul se afastou de Deus, foi para a feitiçaria e terminou se suicidando. Por que as pessoas se afastam de Deus? Há um outro caso também no Velho Testamento, o de Sansão. Sansão era juiz de Israel, era o homem mais forte de Israel. Certa feita, os filisteus o prenderam numa porta de aço e diz: agora ele não vai sair mais dali. Quando foi meia-noite, Sansão, com aquela força hercúlea, arrebentou aquela porta de aço e não somente arrebentou, mas a carregou nas costas até o cume da montanha. Ele era muito forte. Mas daí Sansão se namorou de uma moça muito linda chamada Dalila, que não era crente, era filha do mundo. E ele se namorou daquela mulher. E começou a namorar contra a vontade de Deus, uma prostituta, e ele tinha a força dele nos cabelos dele. E ele deitou no colo dela, e ela começou a fazer cafuné na cabeça de Saul, de Sansão, fazendo cafuné, e ele dormiu tranquilo ali. Dormiu. Mas só que, enquanto ele dormia, o diabo trabalhava. Ela chamou os guardas foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. E ele perdeu a força. Foi o corte de cabelo mais caro que já passou no universo. E é interessante, enquanto ele dormia, o diabo trabalhava. E é assim mesmo, enquanto o crente dorme, o pastor dorme, o diabo trabalha. O diabo não dorme, ele trabalha na igreja, trabalha contra você. E Sansão, então, desta forma, perdeu a sua força, vieram os filisteus lá, prenderam Sansão e arrancaram-lhe os olhos. Veja que dor terrível. Arrancaram-lhe os olhos e ele passou a vida empurrando o moinho, até que os cabelos dele foram crescendo. Um dia teve a festa do deus Dagom, que era o deus dos filisteus. Levaram Sansão lá para o templo de Dagom para escarnecer de Sansão, escarnecer do deus de Sansão. E Sansão pegou, foi se encostando numa das duas colunas que levantava aquele enorme templo, e agora ali ele pediu a Deus para se vingar. E ele, com aquela força que voltou, porque os cabelos cresceram, ele moveu as duas colunas e o templo veio abaixo. Ele morreu e milhares de filisteus também morreram. Sansão. Por que aconteceu isso? Porque Sansão se afastou de Deus. Você não pode se afastar de Deus. Há outro rei que se afastou de Deus, foi o rei Davi, o autor de tantos salmos, tocava harpa, era o homem de Deus, Sansão, maravilhoso rei de Israel, mas também por causa de uma mulher, Betsabá, ele namorou-se dela, adulterou com ela, mandou matar o marido dela, Urias, e se apoderou dela. Vejam só, ele cometeu esse pecado terrível diante de Deus. E Deus, a mão de Deus baixou sobre ele, o nenê que nasceu daquela gravidez morreu. E Davi então escreveu no Salmo: Deus, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal aos teus olhos. Senhor, lava-me com esope, e ficarei mais alvo do que a neve. Perdoa o meu pecado. Davi
Você passou por isso porque você se afastou de Deus. E quantas pessoas que se afastam, até pastores, diáconos, líderes das igrejas, se afastam de Deus e vem a consequência depois. Pulando para o Novo Testamento, nós temos dois exemplos. Um exemplo é o exemplo de Pedro. Pedro estava com Jesus, andava com Jesus, declarou que Jesus era o Filho de Deus, mas depois, quando Jesus foi preso, diz o texto que João estava coladinho com Jesus, indo para o Sinédrio. Mas dizia assim, mas Pedro o seguia de longe.